continuar nos abençoando e que nesse clima de fraternidade e paz a gente consiga meditar naquilo que o Cristo nos ensinou há tanto tempo e que o Espiritismo vem tentar restaurar através de Allan Kardec, através de Chico Xavier e através de cada um de nós que precisamos ser continuadores da obra de Jesus Cristo aqui na Terra. Muito se comenta sobre a conversão de Paulo de Tarso, em especial os primeiros anos de Paulo enquanto cristão, quando ele ficou um período de 1000 dias no deserto. Ao lado do casal Prisca e Áquila, recebeu antes de ir para aquele local, das mãos do seu pai espiritual, Gamaliel, um presente muito especial, do qual Gamaliel havia recebido das mãos do próprio Simão Pedro em visita à casa do caminho. O Evangelho de Levi ou o Evangelho de Mateus. E ali, durante 3 anos consecutivos, ele estudou profundamente. Aquela grande inteligência que conhecia tudo sobre os mandamentos de Moisés e aquilo que os profetas haviam trazido também de interpretação, estava agora estudando profundamente os escritos sagrados sobre a vida de Jesus. Além do Evangelho de Mateus, Paulo, ainda conhecido como Saulo, tinha o relato vivo de 2 cristãos, Prisca e Áquila. O que pouco se comenta é que além desse período de 3 anos, Paulo ficou mais um período longo de quase 4 anos trabalhando no anonimato, sem ter tido uma oportunidade em servir a Jesus. Após os 3 anos de deserto, de meditações profundas, de recomeço da vida profissional como tecelão, a profissão que havia aprendido do pai, quando contava com apenas 12 anos de idade, ele buscou na casa do caminho em Jerusalém recomeçar sua vida. Nem na casa do caminho, onde acolhiam todos os sofredores, onde costumavam acolher criminosos, leprosos, mendigos, velhinhos trêmulos que seguravam com dificuldade em seus cajados, crianças desamparadas, sem um pai, sem uma mãe. Não quiseram acolher Saulo, porque acreditavam que ele estava fazendo um plano, um planejamento que ainda não havia se convertido ao Cristo, que era mais uma perseguição que aquele homem buscava fazer contra os cristãos da época. Buscou o auxílio da irmã, Dalila, que disse a ele que o pai estava extremamente decepcionado. A mãe havia desencarnado logo após a visão dele em Damasco. Uma mulher também com coração frágil, sensível. Não conseguiu, não concebeu a transformação do filho, que era não apenas a família, para a família de Saulo, mas para toda a raça farisaica, a grande esperança. Saulo, que na apresentação do livro Paulo e Estevão, ao lado do seu amigo Sadoc, ouve do seu amigo Saulo, vejo que estás mudado, fala o grego clássico, teve os melhores professores gregos, e a Grécia trazia a cultura da época, dominava pela inteligência. Mas vejo também que veste a romana, na porta uma biga, que era um cargo muito comum dos romanos, tem cidadania romana. E nesse momento o Saulo interrompe o amigo Sadoc e fala: mas no coração eu trago a lei. E um dia deixarei gregos e romanos aos pés de Moisés. Então esse era o ideal de Saulo, que criaram uma expectativa muito grande, não apenas em torno da família, mas também da sua raça. Esperavam muito naquele jovem orador, naquele homem que tinha o dom da palavra e que, ao pronunciar os ensinos de Moisés e dos profetas, conseguia converter as pessoas à primeira revelação divina. E então, a mãe, muito decepcionada com a transformação, após a visão de Damasco, veio a desencarnar. E ele recebe aquela notícia da irmã, muito triste, e a irmã também disse que não poderia recebê-lo. Vai atrás dos amigos, Sadoc e Alexandre, nenhum quis receber, nem mesmo a casa do caminho. Restara para Saulo, então, depois daqueles 3 anos no deserto, buscar recomeçar a vida na própria cidade natal, em Tarso. Procurou o pai,
que disse a ele, ou o carpinteiro, ou sua família. E ele então escolheu Jesus. Ele escolheu seguir o Cristo porque sabia da sua missão. Porque após a conversão, reconheceu que entre ele e Jesus havia um abismo imenso. E nem mesmo séculos e séculos de trabalhos constantes em benefício do cristianismo iria neutralizar todo o mal que ele havia feito ao Cristo e aos seus seguidores. Saindo dali da casa do Pai, muito triste, angustiado, porque depois dos 1000 dias de meditação no deserto, de estudo do Evangelho, ele acreditou que teria oportunidades de recomeçar a vida enquanto cristão. Repousou numa caverna, nas proximidades de Tauro, e ali ele sentiu algo que nunca havia sentido na vida. Ele percebeu que em alguns instantes ele não estava mais ligado ao corpo físico. E ele foi percebendo que o seu corpo espiritual foi atingindo regiões mais altas da vida. O que ele registra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 14. Escrevendo o seguinte: há 14 anos, se no corpo físico ou no corpo espiritual, eu não sei. Deus o sabe. Só sei que fui arrebatado a um terceiro céu, e lá me foi dito coisas que ao homem comum não é lícito dizer. Essa passagem de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele traz algumas revelações. Ele traz alguns conceitos, primeiro, de perispírito. Paulo era um grande estudioso do corpo espiritual, mostrando para a gente que o Espiritismo não veio destruir a lei. E tudo o que encontramos, seja no livro dos Médiuns, livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, também a obra de Chico Xavier e tantos outros autores que respeitamos, apenas vem trazer para uma linguagem atual aquilo que o Cristo e os seus discípulos já haviam ensinado. E aí Paulo, na segunda carta aos Coríntios, dedicada aos Coríntios, ele fala: há mais ou menos 14 anos, se no corpo físico ou no corpo espiritual, eu não sei. Então ele estava falando de um corpo intermediário entre o físico e o espírito. Só sei que fui arrebatado a um terceiro céu. E aí ele fala de dimensão espiritual superior. Senão ele teria falado, fui arrebatado aos céus. Ele entendia que havia diferentes regiões na vida espiritual. E que deixam um ar de mistério, porque ao final ele fala, lá me foi dito coisas que ao homem comum não é lícito dizer. E se nós tivéssemos apenas Atos dos Apóstolos, os Evangelhos, as cartas, às vezes o conhecimento teria uma barreira. A gente não conseguiria aprofundar. E aí a gente vai lendo Paulo Estevão, estudando essa obra maravilhosa, que segundo Ivone Pereira do Amaral, depois da codificação espírita, do Pentateuco Kardeciano, é o livro mais importante, que segundo o próprio Chico Xavier, dos mais de 500 livros recebidos, é o principal. Portanto, não é só um romance. É um tratado espiritual superior. Que Emmanuel foi representante da espiritualidade maior, trazendo através da mediunidade cristalina de Chico Xavier. O que será foi dito para Paulo naquele momento? E o Paulo Estevão nos traz o processo do tempo em que ocorrera aquele desdobramento espiritual. Saulo, muito angustiado, com incertezas, com medo e querendo, acima de tudo, uma oportunidade para servir Jesus. E às vezes nós queremos uma oportunidade, mas não sabemos por onde começar o nosso trabalho. E aí, Saulo descreve na obra Paulo e Estevão, através de Emmanuel, que ele chegou num local onde as palavras que nós temos hoje, a terminologia usada na Terra, é insuficiente para descrever a beleza da natureza e a sensação de bem-estar que ele sentiu. Percebeu que havia 2 vultos luminosos se aproximando dele, reconhecendo rapidamente a figura de Estevão e Abigail, o seu guia espiritual e sua noiva amada. E à medida que Estevão ia confortando e orientando Paulo, ele permanecia angustiado, olhando fixamente a Abigail. E Abigail mantinha-se em silêncio.
Estevão fez menção em se despedir, assim como Abigail, e ele desesperado, olhando para Abigail, para ver se ela falava algo, perguntou a ela: Abigail, tenho recebido tanto, me converti há mais de 3 anos, tenho estudado o Evangelho, quero começar a colocar em prática tudo isso que tenho aprendido, mas não sei como. Como começar a colocar em prática o que eu tenho aprendido? E é uma pergunta que às vezes nós, espíritas, precisamos fazer a nós mesmos. Já começamos a colocar em prática tudo isso que a gente tem aprendido? A essência do cristianismo, a essência do espiritismo, não é apenas o esclarecimento mental, a libertação da inteligência através do estudo. Amai-vos e instruí-vos. O amai-vos antecede a instrução. A boa vontade precisa fazer parte de nossas vidas. E amar não é fácil. Ter um gesto nobre é diferente de ser uma pessoa que ama. Porque quem ama não escolhe a tarefa. Faz com apreço aquilo que a vida coloca no seu caminho. E ele então pergunta a Abigail como começar a tarefa divina na minha vida. E ela responde com uma única palavra: ame. E ele assustou. E elas fazendo menção em sair. E ele fala: mas como eu vou me enriquecer nessa virtude divina? Eu sei que precisamos amar. Eu sei que é o grande ensinamento do Cristo. Mas como desenvolver o amor? Paulo era muito inteligente. E às vezes uma pergunta que também nos serve de norte, porque sabemos que devemos amar. Mas como se desenvolve o amor? E ela responde também com uma única palavra: característica de espíritos superiores. Fala pouco, são objetivos. Não estão ali para passar a mão na cabeça, mas para dar determinação, dar tarefa, dar trabalho. E ela então responde para Saulo: trabalhe. Fazendo-nos compreender que o trabalho é o mecanismo que vai nos favorecer desenvolver o amor em nossas vidas. Através do trabalho constante, a gente consegue amar. Seja ele qual for. E então Saulo, que era muito inteligente, questiona ela mais uma vez: eu quero trabalhar, é o que eu mais quero, mas ninguém me dá oportunidade. Ninguém me dá oportunidade em servir. Quase 4 anos convertido ao cristianismo e até agora nada. E ela responde também com uma palavra: espere. Às vezes a gente quer morder o fruto antes de começar a semear. Antes de preparar a terra. Antes de respeitar o crescimento que é de Deus. O próprio Paulo fala isso na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3. Eu semeei, Apolo regou, mas o crescimento é de Deus. Uns dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Apolo. Nós precisamos ser do Cristo. E quem é do Cristo precisa aprender a esperar. E quando aparecer qualquer oportunidade, precisa estar pronto a servir. Na vida profissional, no ambiente doméstico, na casa espírita. E Paulo, insistindo uma vez mais, porque é difícil esperarmos o tempo de Deus. Somos extremamente ansiosos. A gente quer acontecer tudo muito rápido. A gente quer que a nossa vida se transforme de uma hora para outra. A natureza não dá saltos. E ele falou assim: mas eu estou esperando. O problema é que ninguém me entende, nem minha família, nem na casa do caminho. Na posição de vítima. O que muitas vezes nós também somos. Mas eu sou tão perseguido, eu sofro tanto. Eu tenho tanta dificuldade, eu preciso de tratamento. E a gente não vê que muitas vezes, quando Cristo, na segunda bem-aventurança, nos recomenda: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não está falando do nosso pranto, mas ele está falando que nós precisamos ser aquele que consola. E a gente sempre se coloca na condição do que está chorando. Chorar, todos nós choramos. Problema, todos nós temos. Mas a diferença é que nós temos o Cristo que nos ilumina. E aí a gente precisa começar a colocar o Cristo na vida de outras pessoas que o desconhecem. E que choram. Que choram e que a vida é treva.
Paulo na posição de vítima, ninguém gosta de mim, ninguém me dá uma oportunidade, não posso servir em lugar algum, nem família, nem casa do caminho, nada. Ela se despede com a última palavra: perdoa. Saber esperar cultiva a paciência. Quem é paciente sabe silenciar, sabe ponderar, sabe respeitar o momento certo, consequentemente aquele que está desenvolvendo o perdão em sua vida. Aquele desdobramento se encerra, Paulo retoma, muito emocionado, e Emmanuel faz um comentário maravilhoso, que a partir daquele dia, Saulo passou a ter como lema de sua vida aquelas 4 palavrinhas mágicas: trabalharia diariamente para um dia conseguir amar como Jesus amou, e saberia esperar o tempo de Deus se manifestar em sua vida, porque só assim um dia também conseguiria perdoar, como o próprio Estevão perdoou pela sua morte. Passaram-se mais 3 anos e meio. Ele retorna para Tarso, a sua terra natal, e ali ele passa a trabalhar como um tecelão simples. E não foi em vão que ele buscou a própria cidade. Ele era a grande esperança daquela raça. Ele era a grande esperança daquela cidadezinha do interior. O jovem sai para estudar, criando expectativa nos pais, na família. E Saulo criou uma expectativa muito maior, porque ele foi para libertar aquela raça judaica. E ele retorna, não como um grande doutor da lei, como um grande legislador, mas ele retorna como um homem simples, que carregava os pacotes, os fardos de panos, de tapetes que ele fazia no centro da cidade. Passou até a piedade das pessoas de Tarso. Eles achavam que Paulo era um alienado pacífico, ou seja, um doido que não fazia mal a ninguém. Um doido que não perturbava ninguém. E aí eles ficavam com pena dele, de vez em quando serviam ele uma refeição, de vez em quando faziam uma encomenda, e nunca faltava o necessário para Saulo, que trabalhava diariamente. Depois de quase 7 anos, convertido ao cristianismo, ele recebe uma visita muito especial. Um homem, um senhor já experiente, chamado José Barnabé, que vai a pedido de um outro homem, que era o equilíbrio do cristianismo depois da crucificação de Jesus, Simão Pedro. A pedido de Pedro, José Barnabé havia fundado um outro núcleo do cristianismo. Até então existia a Casa do Caminho, fundaram depois a igreja de Jope, que era uma distância de mais ou menos 60 quilômetros de Jerusalém, e fundaram então a igreja de Antioquia. José Barnabé era o dirigente daqueles trabalhos que, segundo Emmanuel, tinha trabalhadores com boa vontade, não faltava dinheiro para a obra, e ali o cristianismo era daquela forma pura, ajudando os necessitados, tendo reuniões mediúnicas, inclusive Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, 12, 13, vai falar muito sobre os trabalhos da igreja de Antioquia, um dos poucos centros apostólicos que tivera, segundo Emmanuel, o famoso fenômeno das vozes diretas, que Allan Kardec também vem explicar no Livro dos Médiuns. E que também não foi invenção do Espiritismo, porque temos fenômenos de voz direta no batismo de Jesus, no Novo Testamento, e na transfiguração do Cristo, capítulo 2º e 17º do Evangelho de Mateus. Este é o meu Filho amado em quem comprazo escutai-o. A mesma voz, falando a mesma frase, fenômeno de voz direta. E que também está relatado entre o capítulo 11 e 13 de Atos dos Apóstolos, na igreja de Antioquia. Ali, os discípulos em Antioquia ouviam o fenômeno das vozes do Espírito Santo. Um dos poucos centros apostólicos, segundo Emmanuel, que tinha esse fenômeno mediúnico. Então o trabalho era harmonioso. Mas Barnabé começou a ficar preocupado, porque as pessoas tinham boa vontade, serviam, mas muitas vezes não tinham conhecimento de causa. Amai-vos, eles faziam. Instruí-vos, estavam deixando a desejar. E aí Pedro fala com Barnabé que a obra do Cristo pode se perder por falta de iluminação intelectual. Olha que preocupante isso. A obra do Cristo pode se perder
por falta de iluminação intelectual. Por isso que Jesus mencionou em seu evangelho: cuidado para que não sejam cegos conduzindo cegos. A boa vontade, o trabalho, a caridade é o essencial, é o coração. Mas a gente precisa ter também as nossas mentes iluminadas. Precisamos estudar, precisamos entender o porquê. Todos os fenômenos tratados por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, todas as perguntas em O Livro dos Espíritos, tudo que é falado em A Gênese, o céu e o inferno, até mesmo em obras póstumas, tudo isso nós temos no Novo Testamento. Todas as obras de um autor como Chico Xavier, que dá continuidade à obra de Kardec, nós temos no Novo Testamento. O Espiritismo vem restaurar. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, que vos enviará um outro Consolador, a fim de que lembrem tudo aquilo que eu tenho vos dito. Disse Jesus no capítulo 15 do Evangelho de João. O Espiritismo tem por objetivo restaurar essa mensagem. E aí a gente começa a entender a importância de sabermos isso. De perceber que o Espiritismo precisa caminhar junto com o Evangelho. O Espiritismo sem Jesus é uma doutrina que vai se perder. O Espiritismo com Cristo será uma grande revelação, que nunca passará. Com a mensagem de Jesus também não passará. Barnabé convida Saulo. No primeiro trabalho, depois de 7 anos de conversão, ele precisava mudar o seu íntimo. Ele precisava recomeçar a vida até no aspecto profissional. Gamaliel, antes de Paulo ir para o deserto, disse a ele: até hoje, meu filho, você tem preocupado com a vida dos outros. Enquanto religioso e vivendo da fé, você tem preocupado em julgar a atitude do próximo. Você precisa preocupar com sua própria vida e começar a trabalhar. As tarefas apagadas são as grandes mestras do espírito de submissão. Saulo, você tem saúde e força. Será muito mais nobre convertê-las em favor de ti mesmo. E Saulo aprendeu a lição. Esses 7 anos foram importantíssimos, porque Saulo nunca viveu da obra do Cristo. Saulo nunca pegou um centavo da igreja de Jesus. E olha que ele teve acesso a dinheiro. E quando ele teve acesso a dinheiro, ele passou por dificuldades. A gente vai acompanhar logo mais. Nunca pegou um centavo. E hoje, o Espiritismo virou um grande comércio. É louvável pessoas como Francisco Cândido Xavier, que pessoalmente vivia de uma aposentadoria de salário mínimo e que vendia livros para iluminar consciências, para levar instrução ao povo. Mas ele nunca ficou com um centavo daquele livro. Existem muitas pessoas que vivem das religiões. Saulo foi um grande exemplo. E nesses 7 anos, recomeçando no trabalho, na simplicidade de tecelão, ele percebeu que deveria comer o pão com o suor do próprio rosto, conforme nos ensina o Velho Testamento. Deverás comer o pão com o suor do próprio rosto. Ele recebe com lágrimas o convite de Barnabé, porque ele percebeu que pela primeira vez alguém da terra havia confiado nele uma tarefa. E às vezes nós não temos esse sentimento de gratidão quando alguém nos convida a servir Jesus. Às vezes a gente tem a oportunidade do trabalho, mas não valoriza. Paulo chorou de alegria. Foi para a igreja de Antioquia por uma condição: que ele pudesse montar a sua tenda de trabalho ao lado da igreja para não ser pesado aos ombros de ninguém. Ele não queria dar um centavo, um tostão de despesa a ninguém. O que tinha de valores para aquela obra era para os pobres. Ele não tinha o direito de se beneficiar dela. E Saulo, tendo por característica a pregação do Evangelho, qual será a primeira tarefa que ele gostaria de desenvolver? O que vocês acham que ele quis fazer na igreja de Antioquia? Ensinar. Mais ou menos. Ensinar através de quê, Luiz? Como que ele quis trabalhar?
fazia atendimento fraterno, tipo atendimento fraterno. O primeiro não foi esse, não. Falar sobre Jesus. Pregação. Falar sobre Jesus. Então ele foi assumir a pregação central, e aí Emmanuel fala que foi um desastre. Gaguejava, ficava vermelho, não tinha uma linha de raciocínio para que as pessoas compreendessem o objetivo da fala, e o pessoal sem graça. E aí eles falam que discretamente eles tiraram ele da pregação central. E Emmanuel faz um comentário maravilhoso, falou assim: mas Saulo havia aprendido a esperar. Ele havia aprendido a esperar. E ele mesmo percebeu que não estava legal. Sabe o que ele fez? Ele era muito inteligente. Não foi à toa. Olha o papel de Pedro, que Pedro mandou Saulo ir para aquela igreja. Aí ele começou a observar o seguinte: todos os dias à noite tinha as reuniões que eram para falar de Jesus. Olha, gente, os cristãos falavam de Jesus. Os espíritos precisam falar de Jesus. Todas as noites tinham reuniões dedicadas a falar do Cristo, exclusivamente. E então, Saulo percebeu que Antioquia era uma cidade muito próxima a um porto. Então tinha um movimento comercial muito grande. Pessoas que vinham de diversas cidades passavam por Antioquia, uma cidade grande, até chegar ao porto de Salamina. E as pessoas passavam ali durante o dia a trabalho. E elas passavam assim: quem é esse Cristo que todo mundo fala? Cadê essa igreja? Só que eles não estavam ali à noite, na hora da reunião. E Saulo observou isso. O que ele fez? Ele começou a atender essas pessoas na tenda dele, como o José Roberto lembrou, fazendo atendimento fraterno. Ali Emmanuel não usa esse termo, mas se a pessoa recebe alguém individualmente, conversa, ouve os problemas, as dores, e explica e conforta através do conhecimento do Cristo, é o que as casas espíritas fazem hoje, atendimento fraterno. O primeiro trabalho de Paulo como cristão foi de atendimento fraterno. Será por que Paulo não conseguiu falar? Será por que ele precisou fazer atendimento fraterno? Daqui a pouco a gente vai entender isso. Nada é em vão. Se hoje o trabalho que aparece para mim é limpar a casa, vamos limpar com amor. Eu lembrei agora, nem estava no script, né? A gente ia tentar falar mais do cristianismo primitivo. De um grande amigo, uma pessoa que eu tenho aprendido até hoje muito com ele chama o Sr. Antônio Nazareno. Pouca gente conhece ele, até mesmo na nossa cidade. Uma das casas espíritas que eu frequento, chamada Seu Jardim, esse senhor trabalha lá há mais de 20 anos. Ele é cego, aliás, ele tem 10% da visão, é praticamente cego. Ele já perdeu 2 filhos assassinados, a esposa faleceu pelo alcoolismo, e o filho que ele ainda tem dá muito trabalho para ele. Inclusive, normalmente, quando ele recebe a aposentadoria dele, ele não consegue ver o dinheiro, passa por muita dificuldade, mas é um cara com um coração extraordinário. Já tem aí seus 80 e poucos anos de idade, mora sozinho, né? Tem que cozinhar, tem que arrumar a casa, entra na casa dele, um asseio danado, você sente aquele cheirinho de limpeza, não enxerga, mora sozinho, passa por todas essas dificuldades. Uma casa muito simples, mas uma casa asseada. E aí, alguns fatos interessantes, e eu vou relatar um. Ele sempre trabalhou na vibração da casa, ele sempre quis ser passista, mas pela dificuldade visual ele mesmo pediu para trabalhar na vibração. E então um dia ele aproximou do presidente da casa, à época era meu tio, e falou assim: olha, Delano, eu preciso conversar com você, uma conversa muito séria. Por que meu tio imaginou? Ele vai pedir alguma coisa. Porque é uma pessoa na posição de sofrimento, de dificuldade, ele vai me pedir algo. Então olha o julgamento que a gente sempre tem. E ali o Sr. Antônio Nazareno falou com o meu tio o seguinte: não, é porque eu tenho sentado nas cadeiras, e como ele não tem grande parte da visão, eles vão criando mais sensibilidades em outras partes. E eu tenho sentado e tenho visto que de vez em quando elas estão ficando com muita poeira. O corrimão aqui da casa também. Eu queria pedir o senhor a permissão para mim chegar um pouquinho mais cedo e limpar essas cadeiras. E aí deu aquele tapa de luz no meu tio. E até hoje é assim. Ele chega mais ou menos 1 hora antes de começar as reuniões, pega uma flanelinha, vai tateando as cadeiras e vai tirando a poeira de cada uma delas e do corrimão. E eu fico imaginando, espiritualmente, que limpeza aquele homem não faz. Às vezes o pessoal acha que está recebendo um tratamento no passo, não desconsiderando os irmãos passistas. Por isso que a tarefa que aparecer para a gente tem que agarrar com muito amor. Por mais simples que passe,
do ponto de vista material. A vida é espiritual. Tudo é energia. Independente da tarefa, é a energia que a gente está colocando nela que vai fazer a diferença. Saulo pegou com amor aquela tarefa de atender as pessoas que passavam ali. Um dos atendidos dele foi um jovem médico, talvez vocês não conheçam ele, chamado Lucas, que por causa de um atendimento fraterno se tornou um grande servidor de Jesus. Um evangelista, autor de Atos dos Apóstolos, num atendimento fraterno. Saulo percebeu que a notícia começou a correr e que estava ficando muita gente e não conseguia atender todo mundo individualmente. E aí sabe o que Saulo fazia? Pequenas reuniões, onde ele pegava trechos do Velho Testamento e do Novo Testamento e mostrava que Jesus era a realidade. Começou a fazer reunião de estudo. Olha o papel dele, que Simão Pedro havia preocupado. Ele tinha que ir para Antioquia para dar orientações para as pessoas, para auxiliá-los no processo de entendimento do Cristo. E olha que interessante, respeitava a lei de Moisés, mas mostrava que o Cristo era a grande revelação. Precisamos respeitar o Espiritismo, amar o Espiritismo, mas precisamos usar o Espiritismo para mostrar que Jesus é a grande revelação da vida. Ele começou a perceber que havia um movimento muito grande em Antioquia, só que Jerusalém estava passando por dificuldade. Ele recebeu, ao lado dos amigos de Antioquia, uma mensagem espiritual, pedindo para que os irmãos de Jerusalém vigiassem, porque as perseguições voltariam, porque passariam por tempos terríveis. Mandaram uma carta para Jerusalém, não deram ideia para eles. Afinal de contas, Jerusalém era a grande igreja. Se a espiritualidade fosse alertar, alertaria a própria Jerusalém, a própria casa do caminho. Não deram muita fé. Um mês depois, mataram Tiago, irmão de João. Porque Tiago trazia a filosofia do Cristo como poucos nas suas pregações. Foi morto apedrejado. Quando mataram Tiago e prenderam Pedro, e Pedro também sofreria a morte, como Tiago, como Estevão, por apedrejamento, aí mandaram um mensageiro lá em Antioquia procurar saber o que estava acontecendo. Imediatamente Paulo se dispôs a ir em Jerusalém, ao lado de Barnabé. Foram, quando chegaram, Pedro havia sido libertado da cadeia, não por um ser humano, mas por um espírito. Também está registrado em Atos dos Apóstolos. Tudo que eu estou falando de Atos dos Apóstolos, por enquanto, está entre o capítulo 11 e 13. Pedro foi libertado por um espírito. Isso está lá em Atos dos Apóstolos. Mediunidade de efeito físico, porque abriram o cadeado da cadeia. E Pedro então teve que fugir. João tinha sido banido de Jerusalém. E então eles perceberam que a casa do caminho não tinha o mesmo ambiente. Sabe por quê? Porque não falavam de Jesus como deveriam falar. A pregação só era permitida se o Cristo fosse tratado como um profeta comum da história da humanidade. E isso incomodava Saulo, que conhecia as artimanhas do farisaísmo como ninguém. E sabia que se fosse dessa forma, a mensagem do Cristo poderia se apagar. Isso é muito preocupante, meus irmãos. Porque às vezes o movimento espírita tem esquecido de Jesus. Tem falado do Cristo como um profeta, um personagem bacana, legal, que passou para a humanidade, não da forma que ele precisa ser falado e consagrado. Os mesmos problemas da época, nós enfrentamos hoje no nosso movimento espírita. Nós temos uma facilidade muito grande em criticar outras religiões, outros religiosos, e a gente não tenta restaurar sempre a essência do cristianismo nas nossas casas espíritas. E ali, Saulo preocupado, ficou surpreendido ele e Barnabé, porque normalmente quando iam visitar outra igreja, a igreja convidava as pessoas a se instalarem nela. Nem convite para dormir lá eles receberam de Tiago. E aí Paulo já começou a estranhar Tiago. Não que seja certo, mas Paulo começou a estranhar ele. Começaram a ter uma grande diferença. Foram para a casa da irmã de Barnabé, chamada Maria Marcos, mãe de João Marcos, futuro evangelista. E ele percebeu que o clima espiritual da casa do caminho tinha se transferido para aquela casa, daquela viúva. E então, ao se despedirem, extremamente abatidos, preocupados,
Maria Marcos falou assim, leva meu filho com vocês. João Marcos devia ter 14 anos, mais ou menos. Leva meu filho com vocês, porque eu quero consagrar ele à causa do Cristo. Barnabé, muito satisfeito, o sobrinho, porque em Jerusalém as perseguições estavam apertando o cerco. Leva com vocês, porque eu quero entregar meu filho a Jesus. Barnabé, muito feliz, acolhe o sobrinho. E Saulo, que tinha muita inteligência, falou, é muito louvável uma mãe que quer entregar o filho à causa do Evangelho. Mas você, João Marcos, você quer? Qual que é a sua vontade? O menino ficou galo. Não soube responder direito. Não, é minha vontade também. Mas ele estava indo, ele era um homem bom, coração bom, mas ele não estava preparado, ele foi meio que empurrado pela mãe. E aí os pais precisam também saber respeitar o livre-arbítrio dos filhos. Cada um faz seu destino. E Emmanuel comenta algo interessantíssimo, que ele sai de Jerusalém, voltando a Antioquia, com um ânimo extremamente abatido. Só que em determinado trecho da caminhada, Emmanuel comenta que Saulo parecia recobrar o ânimo, uma energia nova. E ele falou, aqui Barnabé, Jesus não comentou que os seus servidores viriam do Oriente e do Ocidente? Por que a gente está deixando a responsabilidade só na casa do caminho? Só nas costas de Pedro? Se a casa do caminho fecha, se eles matam Pedro, o que vai ser do cristianismo? Outras pessoas precisam conhecer Jesus. Outras gentes precisam conhecer o Evangelho. Tudo bem, Saulo, é interessante o que você está falando, mas como que a gente vai fazer isso? Nós vamos andar, nós vamos a outros lugares levar a palavra de Jesus e fundar novas igrejas. Barnabé assustou e Saulo falou, essa ideia vem do mais alto. E aí Emmanuel comenta que ele lembra de Estevão. Quem que aproximou ali e passou aquela intuição pura para Saulo? Estevão, que era o representante do Cristo. Olha o respeito que eles tinham. Barnabé falou, tudo bem, chega lá, a gente vai reunir os trabalhadores e saber a opinião deles. Todos concordaram. E ele falou, muito bem, agora nós vamos ver a opinião da espiritualidade. Fenômeno de voz direta. Falou assim, isso está também em Atos dos Apóstolos. A obra de Deus precisa ser continuada. Encaminhamos para isso Barnabé e Saulo. E ali Saulo chora compulsivamente, porque pela primeira vez a espiritualidade dava uma tarefa a ele. Começaram pela ilha de Chipre, os dois, levando João Marcos. Aquela ilha que Barnabé era um levita, se aposentou como levita e conhecia a região. Chegaram numa cidade chamada Salamina, e Barnabé foi para a sinagoga fazer a pregação. Saulo ficou incomodadíssimo, porque Barnabé falou com extremo respeito a Moisés. Não falou de Jesus como deveria falar. Só que Saulo ficava pensando, olha a inteligência de Saulo. Meu Deus, ele está falando mal desse jeito, mas como é que eu vou pedir para me falar? Eu tenho que respeitar, ele é o presidente da igreja de Antioquia, ele é o chefe dessa missão. Ele me deu o trabalho, eu tenho que respeitar. Mas ele está falando mal. Não está falando da forma como deveria. E Barnabé falou assim, eu não estou conseguindo falar não. Mas como é que eu passo a bola para Saulo? Ele não sabe falar? Então esse cabeça de dilema, né? Daí tudo bem. Atravessaram a ilha de Chipre. Uma caminhada exaustiva. Barnabé, já mais velho. Quando foi aproximando da próxima cidade, chamada Neopafos, aconteceu um fato muito interessante. Barnabé adoeceu. Delirava de febre. Estava se arrastando para chegar lá. E Saulo não falou, mas pensou, falou assim, graças a Deus ele adoeceu, porque quem vai falar agora vai ser eu. Ele não vai dar conta. E Barnabé preocupado, eu estou doente, eu tenho que falar, não posso colocar na mão de Saulo. E ficou também aquele dilema. Chegaram lá, Barnabé falou doente. Só que Barnabé naquele dia emocionou o próprio Saulo. De tão bem que ele falou. E eles ficaram naquela ilha muito tempo, quase um ano. Barnabé sempre pregando. E aí, Emmanuel, nos detalhes, nos fala que Saulo, enquanto Barnabé pregava, ficava ouvindo a dor do próximo. Continuou fazendo atendimento fraterno. E trabalhando com magnetismo. Ele ouvia a dor do próximo e trabalhava com magnetismo. Ou seja, ele ouvia a lamentação e dava um passe. Ele fazia o atendimento fraterno e dava um passe. Oferecendo água. Segundo Emmanuel. Olha só a estrutura que a gente vê na casa espírita. A pregação central do Evangelho, um atendimento fraterno, o passe magnético, a água fluidificada. Isso não é o acaso. Não é o acaso. E ali Emmanuel faz um comentário em uma frase, dizendo o seguinte. Paulo, gente, ele ainda era conhecido como Saulo, tá? Tinha se convertido há 8 anos. Nós vamos entender o porquê disso. Normalmente o cristão se convertia e já batizava ali um nome novo. Já estava ali há 8 anos. Saulo havia aprendido
ter compaixão com a dor do próximo. Emmanuel faz esse comentário simples. Compreendem por que ele não conseguiu falar? A espiritualidade, primeiro, programou para que ele fosse um homem que sentisse compaixão. Ele tinha conhecimento, mas ele não tinha compaixão. Ele precisava conhecer as dores dos seres humanos. Ele precisava sofrer junto com o pessoal, no bom sentido, de se colocar no lugar do próximo. E aí ele teve a primeira oportunidade de fazer uma pregação, depois de um ano, em Neopafos. E Emmanuel fala que ele fala com lágrima nos olhos. E à medida que ele chorava e se emocionava, os ouvintes também se emocionavam. Porque já era um homem com conhecimento, mas que tinha também um sentimento de compaixão. Que tinha misericórdia com a dor do próximo. Tudo tem hora certa. Ele pegou com amor aquela tarefa e desenvolveu da melhor forma possível, para passar a ser um grande instrumento na oratória cristã. Depois disso, o chefe da ilha, o chefe dos romanos, mandou chamar imediatamente aqueles dois homens na casa dele. E esse homem preocupado. Aliás, Barnabé foi preocupado. Saulo foi desconfiado. Foi como um mineiro, desconfiado. E ali, quando os soldados chegaram, falaram assim: olha, o nosso chefe quer que vocês vão na casa dele. Chama Sérgio Paulo. Sérgio Paulo, gente, foi o homem que deu liberdade a Estevão. Estevão, quando embarcou como escravo naquela embarcação romana, eles receberam, quando a embarcação fez uma parada na região de Cesareia, um romano chamado Sérgio Paulo. E aquele romano tinha uma peste que matava e devastava as pessoas muito rápido. Todo mundo se afastou dele. Deram um escravo para cuidar dele. O escravo era Gesiel, que através do magnetismo, da imposição das mãos, Gesiel, também conhecido como Estevão, conseguiu curar aquele homem. Gesiel descobre a doença, eles queriam matar ele e jogar no mar, e o Sérgio Paulo fala: por esse escravo eu devo minha própria vida, eu vou dar liberdade a ele. E então dá liberdade a Jope, e aí Estevão conhece a casa do caminho, reencontra a irmã no dia que ele morre, é assassinado por Paulo. Essa é a parte da história. E olha como a vida é. Quando Estevão foi apedrejado, ele teve o último diálogo com a irmã, ele reencontrou Abigail. E o fato mais interessante é que ele, preocupado, falou: Abigail, com quem te deixarei? E ela falou: esse é Saulo, meu noivo. Quem tinha mandado matar Estevão. O próprio assassino. Então Estevão fala: ser fiel a ele. Saulo deve ser bom, defendeu Moisés até o fim. E quando conhecer Jesus, com o mesmo amor, servi-lo-á. Olha a grandeza daquele homem. E Abigail insistia: mas por que te chamo de Estevão? Ah, um romano muito generoso que me deu liberdade pediu para que eu não atrapalhasse ele. E eu troquei o meu nome para ele não se comprometer. Um dia, olha só a promessa de Estevão, morrendo, desencarnando. Um dia poderei pagar a esse romano todo o bem que ele me fez. Porque por Sérgio Paulo ele conheceu o cristianismo. Olha o reconhecimento. Ele desencarnou falando que um dia pagaria a Sérgio Paulo tudo aquilo. E olha aí, 8 anos depois, Saulo e Barnabé foram chamados para curar Sérgio Paulo. Chegaram lá e encontraram Bar Jesus. Elimas, o encantador. Bar Jesus significa filho de Jesus. O pai dele deveria chamar Jesus, era um nome comum na época. Mas o nome era Elimas. Também registraram tudo, gente, que eu estou falando está em Atos dos Apóstolos. Paulo e Estevão vem só florir, só vem aprofundar nas informações. Elimas, o encantador. Um homem que já estava ali há alguns anos com Sérgio Paulo, doente, e pelas características que Emmanuel coloca, ele estava com depressão profunda. O homem estava com depressão profunda. Tanto é que nem em Atos dos Apóstolos, nem em Paulo e Estevão, fala que Paulo e Barnabé curaram ele, porque a doença era da alma, e o Evangelho curou. Embora quem esteja passando por qualquer doença psicológica, depressão, síndrome do pânico, qualquer problema psicológico, precisa também procurar ajuda na Terra. Porque dificilmente nós vamos ter um pó de estar dentro de uma casa espírita para conseguir, com um único diálogo, curar aquele processo depressivo. Então a gente precisa ter um bom senso. O Evangelho cura todos os males? Sim. Mas hoje nós precisamos desses amuletos, psicologia, psiquiatria, que também representam as leis divinas na Terra, porque são positivas, auxilia as pessoas que estão em desequilíbrio. Mas ali uma conversa resolveria, porque a gente está falando de Paulo e Barnabé. Chegaram lá, viram aquele homem que estava extorquindo dinheiro,
E eles começaram, aquele homem, conhecido como Bar Jesus, começou a falar mal de Saulo. E xingar, você não deveria estar aqui, eles começaram a discutir. Em determinado ponto, e eu fiquei imaginando, o doente estava lá, coitado, precisando de ajuda, e os dois discutindo, horas. E Sérgio Paulo, também muito inteligente, observando tudo, chega um ponto que Saulo fala com ele assim, olha, porque ele parou de agredir Saulo e começou a falar mal de Jesus. Gente, vocês podiam falar da mãe de Saulo, mas não falava de Jesus com ele não, porque ele ficava bravo. O homem ficava... E quando ele começou a falar mal de Jesus, Saulo falou assim, olha meu irmão, alguns anos atrás, eu precisei estar cego para enxergar as verdades da vida. E eu acho que você também vai precisar ficar. Quando Saulo acaba de falar isso, o homem começa a gritar, eu estou cego, eu estou cego. E começa a chorar, desesperado. Aí Saulo fala assim, agora nós vamos ter sossego para conversar com Sérgio Paulo. Aproxima-se mais do enfermo, e Sérgio Paulo, muito inteligente, falou assim, olha, eu ouvi o seu diálogo aí, você comentou que Jesus manifesta-se na vida de todo ser humano. Se ele manifesta na vida de qualquer ser humano, quando que ele se manifesta no mundo? E Barnabé não sabia de nada. Saulo, quando ouviu o nome Sérgio Paulo, no momento que foi chamado, ele lembrou que Simão Pedro havia contado a história de Estevão para ele, depois da conversão. Então ele sabia quem era Sérgio Paulo. Barnabé não. E Saulo ficou calado. E Sérgio Paulo pergunta para Saulo, quando esse Cristo se manifestou na minha vida? E então Paulo falou assim, olha, há mais ou menos 10 anos, quando você entrou numa embarcação na região de Cesareia, e ali ficou muito doente, já desenganado pela medicina, com uma peste que havia matado centenas e centenas de pessoas, todos os seus amigos viraram as costas para você. Ninguém quis cuidar de você. Ninguém acreditou em você. E Jesus manifestou em sua vida através de um mísero escravo de nome Gesiel. Como que o homem não acredita? Barnabé estava assombrado, Sérgio Paulo começa a chorar, emocionado, vejo que é verdade. Barnabé achando que era mediunidade, né? Ficou admirado com aquilo ali, vocês vão ver que isso chega. Barnabé admirado, a gente fica admirado com a mediunidade, e Paulo estava usando a inteligência, o entendimento das coisas, fazendo leitura das situações, fazendo associação. Ele teve curiosidade de querer entender quem era Estevão, perguntou à época, Pedro contou a história. Olha só, a gente sabe ouvir as pessoas, tanto que a gente vai aprendendo. E ele tinha tudo ali com ele. E na hora certa ele usou. E Sérgio Paulo, muito inteligente, falou assim, mas vem aqui, qual é o objetivo dessa missão sua? Se vocês estão em missão, tem um objetivo, fundar novas igrejas, para que a mensagem do Evangelho se propague. Pois bem, disse Sérgio Paulo, em Neopafos vocês terão a primeira igreja de vossa missão. E ele mobilizou toda a questão política e financeira, e ali foi edificado a primeira igreja das missões apostólicas de Paulo de Tarso. Saindo dali, Barnabé falou assim, Saulo, como é que você sabe disso tudo? É Deus agindo. Aqui, Saulo, ninguém nunca pensou em te batizar, não, trocar seu nome? Precisou de um fenômeno mediúnico, para ele olhar diferente para Paulo e falar assim, vem cá, você está chamando Saulo, todo mundo que se converte tem que ter um nome. Ali, Saulo começou a ter valor para Barnabé. Precisou de um fenômeno mediúnico. E aí, naquele momento, e às vezes a gente é muito assim, viu? A gente adora idolatrar quem fica em evidência. O palestrante está em evidência, mas atrás do palestrante tem muita gente que dá força e faz com que a gente esteja aqui. É só um dom da fala que a gente tem. Quem dá importância a um seu Antônio Nazareno da vida? Que limpa o banquinho lá, um paninho todo dia com muito amor. Então a gente tem que parar muitas vezes. Hoje a gente vai em assembleias espíritas que tem que ter um cordão de isolamento para ninguém chegar perto dos palestrantes. Chico Xavier ficava incansáveis horas, beijando e abraçando cada um daqueles que iam visitá-lo. Fazia questão de receber todos. Já idoso, sentava-se, levantava, abraçava. Sentava-se, fazia um dedicatório no livro, abraçava. E isso ia para a madrugada dentro. E a gente tem que começar a valorizar todos os seres humanos que passam na nossa vida. Olhar no olho de todo mundo, abraçar, estar feliz com a presença. Todos nós somos luzes. Eu sempre gosto de falar uma passagem linda do Evangelho, que o Cristo fala com os discípulos. Vocês estão admirados com as coisas que eu tenho feito? Vocês podem fazer isso e muito mais. Todos nós vamos ser espíritos como Jesus é, puro. Fomos criados simples e ignorantes, estamos nesse processo de ascensão. Com erros,
com dificuldades íntimas, mas nós chegaremos lá. E Saulo fala com Barnabé, com o mesmo nome, com o mesmo amor que eu servi Moisés, também servirei Jesus. E aí ele insiste, e olha a leitura da situação que Saulo fez. Tudo bem, eu vou mudar o meu nome, não porque eu preciso, mas para homenagear aquele que tem se aproximado de mim. Quem estava ali? Quem tinha um sentimento de gratidão com Sérgio Paulo? Quem intuiu ele a começar as viagens? Estevão, que era um médium de Jesus, que a gente vai ver isso daqui a pouco. Estevão. E Estevão tinha origem grega, vivia em Corinto, que era a capital da Acaia, na região da Grécia. E aí ele falou, eu assino a romana, Saulo, passarei a assinar a grega, Paulo. O nome é o mesmo, mas o sentido é para homenagear Estevão, que está presente conosco. Disse Paulo a Barnabé. E por coincidência ou não, em Atos dos Apóstolos, quando é narrada a chegada deles em Neopafos, Lucas escreve, Saulo, que também era conhecido como Paulo. E a partir daquele momento, em todo o Ato dos Apóstolos, eles falam Paulo, quando vai mencionar o nome dele. Percebe a concordância do Espiritismo com o Evangelho? O livro Paulo e Estevão é o verdadeiro ato dos apóstolos que os espíritos superiores tiveram acesso com uma linguagem mais atualizada que veio para a gente, através desse portador chamado Emmanuel. E às vezes a gente acha que é só um romance, uma história que vai contar ali a vida de Gesiel, Abigail, Paulo. É muito mais que isso. É muito mais. Estamos conversando há quase 1 hora, ou há 1 hora. E a gente falou só de 2 cidades que Paulo viajou. Nas viagens missionárias, são mais de 30. Cada uma com temas que daria para a gente fazer um seminário. Paulo começou a ter uma autonomia e acontece algo interessante, eles saem dessa cidade e chegam até Perge, atravessando a ilha. E em Perge acontece algo que nos chama a atenção e nos faz recordar o que eu falei. João Marcos não conseguiu continuar. Ele era responsável pela tarefa de lavar, de cozinhar, e já não queria mais, não queria continuar. E então Paulo tem ali uma discussão com Barnabé, que queria que eles voltassem, e Paulo falou, de forma alguma, a nossa missão vai continuar. Ele veio porque ele quis, ele volta sozinho. E eles discutiram, e Barnabé no final percebeu que Paulo tinha razão. João Marcos retorna, e antes de ir embora, Saulo despede dele, faz recomendações e fala, meu filho, toda a ascensão para o alto precisa ser feita em fileiras. Quem se desgarra da fileira precisa chegar bem por si só. Olha a importância de trabalharmos juntos. Mais à frente, Paulo fala, aonde há trabalho há riqueza, mas aonde há cooperação, existe paz. Ele perdeu uma grande oportunidade, mas não deixou de servir. Se tornou mais tarde um dos 4 evangelistas, Marcos. João Marcos é o Marcos evangelista. Eles saem de Perge e vão até Antioquia. Não Antioquia, onde eles haviam fundado a igreja. Antioquia da Psídia, não Antioquia da Síria. E chegando próximo, eles param para repousar numa caverna, era muito comum, e eles estavam empolgados com os primeiros sucessos do Evangelho, e aí eles começam a conversar e falar assim, nós temos o tesouro da vida. Esse tesouro ninguém vai tomar da gente. Só que estava passando 2 criminosos ali perto, que estavam na caverna, a voz ecoou, uai, tesouro? O que é isso? Nós vamos lá. Chegaram com um objeto importante, assaltando, né? Hoje em dia fala pagando de assalto, né? Os 2 levaram a túnica que eles tinham, as outras túnicas, ficaram só com a roupa do corpo, levaram os pergaminhos, que eles achavam que era o mapa do tesouro, a bolsinha com moeda, pães, frutas, levou tudo. Barnabé estava branco, virou para Paulo e falou, nós vamos ter que voltar. Eu falei que a gente tinha que voltar. Isso é um sinal. Voltar por quê? Ué, a gente não tem alimento, não tem roupa. Vai, Barnabé, mas não vai faltar o necessário para a gente não, vamos adiante. Nós podemos nos alimentar dos frutos silvestres que a gente encontrar pelo caminho. Chegando em Antioquia, nós vamos trabalhar. Não vamos animar por isso não. Concordo, Saulo, mas levar o Evangelho. Como é que nós vamos seguir sem o Evangelho? Como é que os irmãos vão copiar os Escritos se a gente não os tem? E então, Saulo deu um sorriso, acompanhado já de lágrimas, e colocou a mão próximo ao coração, dentro da túnica que lhe restara, e tirou ali os pergaminhos que ele havia recebido de Gamaliel, e sempre carregava perto do coração. Ele apenas fez esse gesto,
e mostrou Barnabé. E Emmanuel comenta, era profundamente comovedora o amor, a dedicação e a fidelidade que os primeiros cristãos tinham com Jesus Cristo. Podia faltar tudo, mas se eles tivessem o Evangelho, não faltava nada. Na nossa vida a gente pode passar por qualquer privação, mas se tivermos o Evangelho no nosso coração, nunca vai nos faltar o necessário. Continuaram a viagem, tiveram muitos sucessos, fundaram igrejas, foram presos, receberam um castigo no tronco. Ali ele abraça pela primeira vez, na continuidade daquela viagem, o jovem Timóteo, que contava com 13 anos apenas. E quando Paulo é apedrejado na cidade de Timóteo, é Timóteo que acolhe Paulo ao lado de Gaio, e ele dá os primeiros cuidados a ele, já convertido. Mais tarde, retornando para a igreja de Antioquia, terminando a primeira viagem missionária, eles tomam um susto. A igreja não mais manifestava-se às vozes diretas. Não tinha mais harmonia, porque havia muitos fariseus infiltrados no movimento. Jesus havia desaparecido. Eles sentiram um ambiente que estava diferente, escreveram uma carta reclamando a presença de Pedro, que era uma grande autoridade. Pedro chegou e, segundo relatos de Emmanuel, a harmonia começou a reestabelecer na igreja de Antioquia, e Pedro costumava comer no chão com os pobres, se colocando como um igual àqueles deserdados da sorte. Até que um dia, chegaram 2 mensageiros de Jerusalém com uma carta particular a Pedro, vinda de Tiago. Desde esse dia, nem entrar no departamento de assistência social, Pedro entrou. E aquilo incomodou Paulo. Aquilo incomodou. Em um dia que foram fazer a pregação, Paulo já estava engasgado. Ele se levantou e falou, olha, eu estou aqui porque o movimento do cristianismo não pode ser um movimento hipócrita. E Pedro tem sido hipócrita. Antes comia no chão. Agora, depois que recebeu essa mensagem, nem na assistência social entra. Sei que você tem feito muito pelo cristianismo, que isso é a nossa referência, mas isso é um absurdo. Não podemos apagar o Cristo. E começou aquela discussão. Pedro manteve-se em silêncio. E Barnabé começou a defender Pedro. E aí Paulo fala assim, olha, então vem cá, vem aqui na frente, Pedro. E fala quem está certo. Se é a gente que está levando o evangelho para os gentios, para todo mundo como tem que ser levado, ou se é vocês que acham que tem que ficar só nesse movimento, ou é Tiago, que acha que tem que ficar só restrito aos fariseus, que tem que circuncidar para conhecer o Cristo, que tem que falar dos profetas para falar de Jesus. Vem aqui na frente e se posiciona. Olha que saia justa. E Emmanuel fala que dependendo da posição que Pedro tomasse, ia partir para sempre o movimento do cristianismo. Simão Pedro vai lá na frente, agradece todo mundo pela paciência, pela atenção, e fala, como sabem, eu sou um daqueles que não negou Cristo só 3 vezes, mas que tem negado Ele constantemente. Me perdoe pelas minhas dificuldades. Mas conforme previsto anteriormente, vamos à leitura do Evangelho. Ele pega o Evangelho, abre a casa e começa a comentar. Ele pede desculpa pelas falas e minimiza ali. E um trechinho da carta aos Gálatas, Paulo comenta sobre isso, nada mais. Só que os embates continuaram. E Paulo percebeu que os fariseus infiltravam muito no movimento, principalmente em Jerusalém, porque eles colocavam dinheiro na obra. E aí ele faz a segunda viagem missionária. Não só para confirmar as igrejas fundadas, fundar novas igrejas, mas também para arrecadar dinheiro para a igreja de Jerusalém. Cada local que ele passava, ele falava assim, olha, você tem condição de ajudar alguma coisa? Ajuda que eu estou fazendo uma colheita para Jerusalém. E ele ia viajando, arrecadando uma grana, passou pela região de Listra, Derbe, Icônio, a região que Timóteo morava, e ele viu que haviam fundado uma igreja cristã, e que aquela região já estava toda convertida ao cristianismo. Ele ficou muito admirado e falou assim, olha, quem continuou esse movimento aqui? Timóteo. Já devia estar em seus 15 anos, 2 anos haviam se passado. Timóteo. E dizem que quem bancou a construção da igreja foi o mesmo judeu que mandou apedrejar Paulo. Timóteo converteu ele. Chega lá, o Timóteo pede para seguir Paulo naquela missão, que já estava ao lado de Silas. E eles vão. E a mediunidade de Paulo começa a desabrochar. Ele vai para uma região dos Gálatas, e ali ele ouve uma voz, não é por aqui não. E ele vai para outra região, tem um desdobramento espiritual e sonha com um homem vestido como os homens da Macedônia se vestiam. E ele percebeu que tinha que ir para a Macedônia. Chegando na cidade do Porto, ele percebe que não tinham dinheiro para atravessar. Mas eles não estavam recolhendo dinheiro para a obra. Eles podiam falar assim, olha, é para atravessar mesmo, é para continuar recolhendo, eu vou pegar um pouquinho desse aqui e vou atravessar.
Ele não mexeu em um centavo. Não estava conseguindo emprego na cidade. E aí ele passando pela feira, sabe quem ele encontrou lá? Lucas, o jovem médico que ele havia convertido. E aí foi aquela emoção, um abraço. E aí Lucas, eu acho que quando Paulo viu Lucas, falou assim, tá aqui a solução. Ele é médico, tem uma condição um pouco melhor, ele pode arrumar um dinheiro pra gente, né? Atravessar a ilha. Só que Paulo primeiro foi no coração dele e falou assim, olha, eu admiro muito o trabalho da medicina terrena, alivia tantas dores, mas o médico que conhece Jesus precisa ser um médico de almas. Por isso que Lucas também é conhecido como médico de almas. Lucas chora emocionado, Paulo falou muito mais, eu não consigo me recordar de toda a fala, mas esse trecho foi o principal. Você precisa ser um médico de almas, porque conhece o Evangelho. E Lucas falou, eu quero te seguir. Aí Paulo, mas tem um problema, nós não temos dinheiro. Não, o problema está resolvido, vamos lá. E aí os 4 embarcaram e chegaram em Filipos, chegaram na Macedônia. Inclusive Filipos, o Evangelho era pregado só para mulher. Foram a Tessalônica. Olha que quarteto. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Em Atenas ele teve uma grande decepção, porque não apanhou, não foi preso, não fundou uma igreja. Chega em Corinto. Mas quando Paulo chega em Corinto, esse movimento dele já tinha tomado uma proporção tão grande, mas tão grande, que ele não estava conseguindo dar conta, estava escorrendo pelos dedos. Toda hora chegava uma mensagem falando assim, eu preciso de você em Tessalônica, preciso de você em Filipos, precisamos de você na região dos Gálatas, na Ásia. E ele não conseguia estar em todo lugar ao mesmo tempo. E ele foi para um canto solitário da igreja, chorou, a igreja de Corinto, chorou amargamente e fez uma prece a Jesus. E depois de 17 anos de sua conversão, Jesus aparece para ele novamente, em espírito. E Jesus fala, poderás usar o poder do Espírito para resolver esse problema. Paulo não entendeu nada. E Paulo falou assim, poderás utilizar o poder do Espírito. Porque você, Saulo, você, Paulo, já tem a própria vida ao seu exemplo. O seu exemplo fala por si. E você não precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Usando os poderes do Espírito, falará a todos os irmãos em meu nome. Expressará a minha vontade. Para tanto, Estevão estará mais próximo de ti. Estevão trazia a vontade de Jesus, era médium do Cristo e passava a mensagem para Saulo. E segundo Emmanuel, nunca procurava escrever só. Sempre chamava para próximo de ti os amigos que ele tinha mais afinidade, que ele tinha mais afeição, para que no dia que ele não estivesse bem, os amigos o auxiliassem a entender a mensagem que vinha do alto. As famosas epístolas de Paulo, em verdade, eram cartas psicografadas de autoria de Jesus, intermediadas no mundo espiritual por Estevão. E para ele ser esse médium do Cristo, essa mediunidade cristalina, ele teve que trabalhar 17 anos. Ele teve que ser apedrejado, ele teve que ser preso, ele teve que caminhar cerca de 16 mil quilômetros a pé para levar a boa nova aos corações aflitos. Ele soube se abdicar da facilidade, comendo suor, comendo pão com o suor do próprio rosto, sem ser pesado aos ombros de ninguém, sabendo dividir o pão, sabendo sacrificar a própria vida, para Jesus aparecer para ele e falar assim, agora você está preparado para trabalhar com a mediunidade. 17 anos de trabalho, para ele estar preparado para trabalhar com a mediunidade ostensiva. E hoje a gente quer começar a casa pelo telhado, a gente acha que chegar na casa espírita é para ser médium. Médio é São Antônio Nazareno. E se a gente quiser ser médio igual o Paulo, nós temos que trabalhar muito igual São Antônio Nazareno, que é um exemplo mais próximo da gente, que eu lembrei durante a fala. Ele segue a viagem, fica um tempo em Corinto, já escrevendo as cartas. A primeira foi aos Tessalonicenses. E havia um portador ali, já escreveram a primeira carta a Tessalônica e mandaram. E ele tinha que chegar em Jerusalém para entregar a Pedro o dinheiro para fazer a construção na casa do caminho que eles precisavam. Entregar o dinheiro para a obra. Só que ele deu uma escapadinha na viagem, na segunda viagem, e passou por Éfeso, na região da Turquia. Porque ali morava uma mulher chamada Maria de Nazaré. Vocês já ouviram falar dela. E ele queria abraçar a mãe de Jesus pela primeira vez. E ele teve a impressão que estava aproximando-se de um anjo revestido em mulher. E a maior característica da mãe de Jesus era a humildade. E ele ficou surpreendido com os relatos dela sobre a vida de Jesus, em especial na noite do nascimento do Cristo. E ele tomou a decisão de escrever o Evangelho a partir dos relatos de Maria.
Não teve tempo, pediu Lucas para ir. Por isso que a gente tem o Evangelho de Lucas. Sobre a influência de Paulo, através dos relatos de Maria. Chegaram em Jerusalém. E quando chega lá, Emmanuel fala que ele entregou para Pedro uma pequena fortuna. Construíram, a pedido e orientação de Paulo, um galpão com grande proporção ao lado da casa do caminho. Porque as pessoas chegavam como enfermas, tinha, primeiro, assistência material, tinha orientação do Evangelho, tinha esse acolhimento todo, físico e espiritual, e faltava as pessoas terem uma oportunidade para aprender uma profissão e caminhar com as próprias pernas, e não depender do dinheiro dos fariseus. Olha a inteligência de Paulo e a contribuição dele para o cristianismo. E esse é o fundamento do trabalho social espírita. Acolher, suprir necessidade material, falar de Jesus e viabilizar possibilidades para a pessoa melhorar de vida, e ela não tem que ser um miserável para o resto da vida. Caminhar com as próprias pernas. Autonomia. E ali ele fecha o ciclo da segunda viagem, volta para Antioquia e já sai para a terceira. O pessoal fala, Paulo não vai. E ele fala, nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer todos os dias até o final da minha vida. E o homem ia, doente, caminhava. Não dá aqui para relatar a terceira viagem, os detalhes. Mas eu queria falar da quarta viagem, que ele queria muito ir a Roma, mas ele vai como um prisioneiro do Cristo. E ali, desconfiado de todos os soldados romanos naquela embarcação, o principal deles, de nome Júlio, que ao longo daquela viagem, que teve até náufrago, passaram 20 dias, com o barco balançando muito, tiveram que dispensar os alimentos do barco, passando fome, todo mundo enjoado, doente, e Paulo firme pregando o Evangelho. E aí ele converteu o coração do Júlio, aquele soldado. E quando chega no porto de Pozzuoli, já no continente italiano, em direção a Roma, onde eles se apresentaram a César, aquele homem, soldado Júlio, fica muito sem graça, porque ele tem que algemar Paulo, que se tornaram um grande amigo, e ele fica totalmente desconcertado, e Paulo percebe e fala, cumpre o seu papel e entrega as mãos. E ali o Júlio fala uma frase maravilhosa, disputo a alegria de estar convosco, quisera eu também ser um prisioneiro do Cristo. Um homem que nem a casa do caminho abre as portas. Nem a casa do caminho. Disputo a alegria de estar convosco. Imagine o que deveria ter sido estar ao lado de Paulo, aquele prisioneiro do Cristo. Como que é as pessoas que estão próximas da gente? Sentem-se alegres? Sentem-se incomodados? O próprio Chico fala, por onde passas, deixe um sinal de alegria. A gente pode estar passando por um problema que for. Isso não impede que a gente leve um sorriso para uma pessoa. Paulo fica em Roma, vai até a Espanha, prega o Evangelho na Espanha, continua escrevendo as cartas, inclusive escreve a última epístola dele, a primeira e segunda a Timóteo, chamando ele de filho espiritual, filho do coração. Combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé, escreve no final da vida. E ainda melancolicamente escreve para Timóteo na segunda carta, só Lucas está comigo. Olha a afeição dos dois. Começou com um atendimento fraterno. Olha o reconhecimento de Lucas. Esteve com Paulo até o último momento. Até o dia que os soldados pegaram Paulo e foram lá para fazer a decapitação dele. O soldado estremeceu com o magnetismo de Paulo. E Paulo falou, tenha coragem, cumpra o seu papel. Porque o dia que você conhecer Jesus, você fará diferente. Fazendo-nos lembrar o que Estevão havia dito a respeito dele. E mal sentir a dor da espada, ele percebeu que o seu corpo físico já não fazia mais parte da sua vida. Ele se sentiu liberto daquele corpo que tanto sofrera nas caminhadas exaustivas, nos castigos no tronco, nas cadeias, durante tantos anos. E percebeu que o seu espírito, assim como aquele desdobramento na caverna de Tauro, atingiu uma região muito sublime. E ali ele percebeu também, como em Damasco, que se encontrava cego. Mal havia tido essa surpresa de não enxergar, mas sentiu um lugar, uma emoção muito grande. Ele ouviu uma voz inesquecível que dizia, Saulo, meu irmão, há tantos anos, Jesus me deu a missão de curar a sua cegueira física, a fim de que conseguisse observar o caminho que deveria seguir até o Mestre. Hoje, venho abrir os seus olhos, a fim de que contemples toda a imensidão espiritual separada para aqueles que são fiel à causa do Evangelho. Era Ananias, que recebia Paulo no mundo espiritual, e ali, com o magnetismo, curava a cegueira de Paulo momentânea. E ele, contemplando aquele lugar maravilhoso,
Surpreso, percebeu que alguém tocava de leve nos seus ombros. Era Gamaliel, o seu pai espiritual, que ao lado de Ananias perguntou: o que queres fazer na vida maior? Bastou Paulo pensar que toda aquela constelação de espíritos cristãos que já haviam desencarnados foram percorrendo todas as igrejas que Paulo havia fundado. De Neopafos a Filipos, Derbe, Icônio, Listra, Antioquia, Tessalônica, Corinto, Éfeso, todos aqueles locais foram visitados por essa caravana que parou naquele monte onde Jesus havia sido crucificado. De joelhos, Paulo começa a fazer uma oração agradecendo a Deus por ter conhecido Cristo. Nós precisamos orar todos os dias, agradecendo a Deus por ter conhecido Jesus. Mal havia acabado a oração, ele percebe que 3 vultos luminosos se aproximam-se dele, vindo da imensidão espiritual, e ele percebe que no vulto central era o próprio Cristo. Do seu lado direito, representando o lado moral, a justiça, Estevão. Do seu lado esquerdo, representando o sentimento, Abigail. Mas Saulo, de joelhos, apenas abriu os braços e buscou o olhar de aprovação do Cristo, que disse: sim, Saulo, sê feliz, porque é da vontade do meu Pai que em seu reino os mártires e os verdugos se encontrem para sempre. E é da vontade de Deus que cada um de nós também consigamos fazer a nossa história. Que cada um de nós possamos trilhar o nosso caminho e combater o nosso bom combate da vida. Muitas vezes não precisaremos caminhar 16 mil quilômetros, mas precisaremos aprender a considerar e respeitar aqueles que convivem conosco. Olhar nos olhos dos pais, dos filhos, dos irmãos, dizer palavras consoladoras, ter paciência, saber ouvir, abraçar mais, desfrutar de momentos simples, compartilhar o alimento espiritual do Evangelho diariamente em nossos lares. Para que um dia a gente também possa dizer: já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Que Jesus possa viver em todos os corações aqui representados, no plano físico e no plano espiritual. E muito obrigado pela atenção. É um banquete, né, gente? Obrigada, Rafa. Eu queria que o José Roberto encerrasse para nós e fizesse o convite para a gente apreciar as obras. Nós vamos expor ao fala. Bom dia a todos, os encarnados e os desencarnados que se encontram aqui nesta casa tão singela e de harmônica. Muito prazer que nós estamos aqui. Então vamos continuar, né, com essas celebrações favoráveis, essas celebrações fraternais. Vamos louvar a Deus, nosso Pai Celestial, louvar também o nosso Mestre Jesus, agricultor maior de Deus, louvar a nossa Mãezinha Santíssima Maria de Nazaré. Também vamos louvar ao nosso irmão Chico Xavier. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por essas oportunidades de estarmos trabalhando na sua seara. Agradecendo a Ti, Jesus, por me permitir estar aqui neste momento, por me permitir passar por onde passei e aonde irei. Com muita alegria em nossos corações. Nos compraz muito esta viagem. Que o Senhor possa abençoar todos esses lugares, Jesus, abençoando também todos os seus tutelados. Nos ajude, Mestre, a nos dando força e coragem para prosseguir sempre nesta caminhada em busca da nossa felicidade.